Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, meus irmãos, é o seguinte: certa feita, um jovem ele chegou para o seu pai e ele pediu ao seu pai a sua parte na herança que lhe cabia. Então, é interessante que o pai ele não questiona, o pai ele não pergunta o porquê o seu filho pediu a sua parte na herança. Simplesmente o seu pai tirou a sua parte na herança e entregou na mão desse filho. Eram 2 filhos. E a história vai nos contar que, não depois de muitos dias que se passaram dele receber a sua parte na herança, ele pega e vai para as terras longínquas. E ali ele pega a sua parte na herança, a sua parte da herança, e começa a gastar com festas, começa a gastar de maneira irregular, de maneira irresponsável. De várias maneiras ele gasta aquele dinheiro e aquela parte da sua herança se acaba. Então ele vai, procura um emprego e ele trabalha cuidando dos porcos. E ele começa a padecer necessidades de vestimenta e também de alimentação, ao ponto de desejar os alimentos que os porcos também ali comiam. Ele desejava o alimento de cada dia que ele dava ali as refeições dos porcos. Mas aí um certo dia este jovem caiu em si e, lembrando-se da casa do seu pai, ele se lembrou que seu pai tinha vários empregados e que as alimentações dos empregados do seu pai eram de fartura. Então ele se levanta e volta para a casa do seu pai. Mas antes de chegar na casa do seu pai, ele tem a atitude de reconhecer o seu erro, de reconhecer que ele tinha tudo na casa do seu pai, mas que por um determinado momento ele preferiu deixar a casa do pai, onde ele tinha o aconchego, o alimento, a roupa de príncipe, a roupa de gala, e preferiu largar isso tudo para viver ao bel prazer da carne, para viver a vida longe da casa do seu pai. Ali ele vivenciou tudo que ele podia vivenciar na sua fase de juventude, perdendo toda a sua fortuna, perdendo toda a sua parte na herança. E ele reconhece o seu erro quando ele se lembrou da casa do seu pai. Quando ele se lembra da casa do seu pai, logo é gerado no seu íntimo o arrependimento, a certeza de que ele nunca deveria ter saído da casa do seu pai, mas ele preferiu sair. Mas o interessante dessa história é que ele toma coragem, volta para a casa do seu pai e o seu pai o avista de longe. E quando o seu pai o avistou vindo de longe, o pai reconhece o seu filho. Então logo o pai mandou buscar as suas roupas, suas melhores roupas, suas sandálias, seu anel de autoridade, e logo correu e abraçou o seu filho, porque o pai sempre está disposto a receber o seu filho de volta. Independente do que o filho tenha feito, o pai sempre estará disposto a receber o seu filho de volta e de braços abertos. Então aquele filho, ao abraçar o seu pai, ele diz para o seu pai: Pai, eu pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho. E ele iria pedir ao pai um trabalho junto com os empregados do seu pai. Mas só que o seu pai
mandou separar o melhor novilho que tinha ali, o melhor boi, e mandou fazer uma grande festa, porque o filho que tinha ido embora da casa do pai se arrependeu e retornou. Essa história que eu estou contando de uma maneira diferente, às vezes você está vivenciando ela. O pai aqui representa Deus, o filho representa a mim e a você. Quem sabe você não deixou a casa do pai por algum motivo e hoje você vive uma vida vazia, uma vida triste, sem sentido. Eu me recordo que antes de estar na casa do Pai, do meu Deus, do meu Senhor, eu vivia uma vida de momento. Hoje eu tenho uma plena paz que excede todo o entendimento ao qual o mundo não pode me dar, que é a paz do Espírito Santo de Deus que habita em mim, mediante a minha fé em Cristo Jesus. Mas quando eu não confessei a Cristo, lá quando eu tinha meus 19 anos, eu vivia de momentos. Tinha momentos que eu tinha paz, tinha momentos que eu ficava inquieto, tinha momentos que eu tinha alegria, mas logo quando as amizades se iam, naquele momento de rodinha, de conversa, de brincadeira, de bagunça, o vazio voltava. Mas o Pai preencheu o vazio que estava em mim. E às vezes você um dia também esteve na casa do Pai, mas hoje você não se encontra mais na casa do Pai, na presença do Pai, abraçado pelo Pai. O interessante dessa história é que o Pai respeita a vontade do seu filho. Às vezes você deve se perguntar se Deus me ama mesmo porque Ele me deixou sair da presença dEle, porque Ele deixou acontecer isso comigo. Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se você quis um dia sair da presença do Pai, Ele respeita. Mas a história que eu estou contando para você é essa mesmo do filho pródigo. Vai nos mostrar que o Pai sempre vai estar de braços abertos para receber o seu filho que se arrepende de volta. Quem sabe você não é esse filho que hoje precisa voltar para a casa do Pai, que está vivendo uma vida de vazio, uma vida de tristeza, uma vida sem esperança. Somente na casa do Pai você vai encontrar tudo o que você precisa. Assim como eu encontrei, quando eu estendi as minhas mãos para o céu e confessei a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Essa é a mensagem de Deus para a sua vida hoje. Volte para a casa do Pai enquanto ainda há tempo, porque os dias estão se findando e em breve, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos levará de volta para a nova morada que Ele está preparando. Então não deixe a casa do Pai. O Pai está de braços abertos a te receber de volta. Se você crê nisso, repita essa oração juntamente comigo aonde você está. Senhor Deus, eu lhe peço perdão por tudo que eu fiz até aqui, por ter deixado a sua casa, meu Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa a minha ignorância, perdoa as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida. Me recebe na tua casa, meu Pai. Me guie, me ajude a cada dia a permanecer na casa do Pai, pois somente aqui na casa do Pai eu terei a paz que excede todo o entendimento e o meu nome escrito no livro da vida. Amém e amém. Essa é a mensagem de Deus para você hoje, meu irmão, minha irmã. Volte para a casa do Pai. Na casa do Pai nós temos tudo o que nós precisamos. Depois eu vou trazer uma segunda parte desse vídeo, da passagem do filho pródigo, que é a parte do irmão mais velho. Tem uma mensagem muito forte ali. Mas a mensagem de hoje para mim e para você
permaneça na cobertura do Pai. Na casa do Pai nós estamos protegidos. E se você um dia deixou o Pai, se lembre, Ele sempre estará de braços abertos para receber os seus filhos que se arrependem dos seus erros e os deixam. E Ele sempre vai receber a cada um de vocês e a mim também, quando eu errar e falhar, de volta. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar, deixar o seu pedido de oração, deixar a sua curtida para ajudar que essa mensagem chegue a mais pessoas. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, tchau.